projetos, não faz nada da vida. Aí fica tentando atrapalhar a gente. Graça e paz. Margarete Carlos da Silva. Deve ser o Dawson, né? Se não, acho que é a mãe dele. Graça e paz, bom dia. Então quero continuar. Eu quero entrelaçar essa palavra no que tange a oração e outras línguas. Porque existem pessoas que elas não entendem muito o que é conhecer a Deus. Você pode olhar alguém aí, sei lá, 50 anos de ministério. Pode estar lá com 50 anos de ministério, e você até reconhece essa pessoa como uma pessoa de Deus, ela até tem dons espirituais, ela até entrou na operação do seu ministério, ela tem dons, ela entrou na operação do seu ministério, ela tem frutos, e talvez você olhe para essa pessoa e você fala, olha, essa pessoa chegou no ápice de uma vida com Deus, no ápice do entendimento das coisas, porque aparentemente ela demonstra ter uma vida com seriedade, aparentemente pelo tempo decorrido, pelos anos decorridos, numa vida no Evangelho, você pode olhar, essa pessoa, ela sabe todas as coisas, né, da caminhada cristã, mas no mundo do Espírito, quando você vai olhar essas pessoas, na verdade elas estão no parque de diversões, né? Talvez elas estão no parque de diversões e você olhando pelo tempo de ministério, talvez pelo tempo de idade, você olha aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa madura, mas ela não chegou numa parte onde ela tinha que chegar. Existem pessoas assim, pessoas que se adaptaram à religião e pelo decorrer do tempo se consideram maduros, se consideram grandes, se consideram entendedores. E algumas pessoas que pararam no meio do caminho. Tem pessoas que param no meio do caminho. Graça e paz, Doris, bom dia. Tem pessoas que param, elas não continuam. A vida com Deus é uma vida do qual eu conheço e continuo conhecendo a Ele. E quando você vai ver o que Osés está falando, Osés está chamando o povo ao arrependimento. Então arrepender não é arrepender somente de pecados. Eu pequei, então tem que me arrepender. Arrependimento não está ligado somente nas coisas que você considera como coisas bem pesadas. Não, arrependimento está ligado a uma vida que você está tendo, do qual você deveria se aprofundar mais. Existem pessoas que, para elas está bom o que elas estão vivendo. Está bom. Elas experimentaram uma coisa ali, elas experimentaram uma coisa ali, elas, tiveram um contato raso. E para ela tudo que elas viveram está bom, mas o nosso chamado como filho de Deus é conhecê-lo em todas as coisas. Em todas as coisas. Existem pessoas que estão paralisadas. A vida com Deus é uma vida crescente. A salvação, ela serve para que eu venha conquistar a minha alma ao âmbito eterno, ao âmbito espiritual. As realidades de Deus, ao que Deus quer que eu faça, as coisas que o agrada, as coisas que é do seu bom grado. Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, de verso 9, que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Quando eu nasci de novo, o meu espírito foi salvo, mas a minha alma agora ela precisa de ser conquistada. E no que a minha alma precisa de ser conquistada, eu preciso de entrar em níveis em Deus para conhecê-lo. Porque a parte da alma fala sobre a parte dos meus desejos, a parte das minhas vontades, a parte dos meus sentimentos. Esse é o plano da alma desde o momento que eu nasci de novo. Porque meu espírito ele veio de Deus, ele foi recriado. Ezequiel capítulo 36, de verso 26 diz: então as pedirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todos os seus ídolos e de todas as suas transgressões. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Eu te darei um novo espírito e colocarei o meu espírito sobre você. Então o novo nascimento ele já me faz uma pessoa viva em Deus, mas existem os processos do que a minha alma ela precisa ser levada para o espírito. O espírito tem que resgatar a alma de novo de densas trevas, que estava em pecados, em delitos, em transgressões, para que a alma possa conhecer a faculdade do Espírito.
No meu espírito, eu tenho um Alexandro completamente como foi criado em Deus. Eu tenho um Alexandro como foi criado em Cristo Jesus daquela forma. Mas quando eu vou olhar na alma, quando eu vou olhar no corpo, quando eu vou olhar, eu não vejo esse Alexandro. Esse Alexandro criado em Cristo. Porque a minha alma ela está repleta, ela está dominada, ela está constante. Eu nem sei porque eu estou falando isso, eu nem deveria falar isso, não era nem isso que eu deveria falar. Mas eu vou continuar dizendo, a alma ela está ali sendo conquistada pela carne, a carne está ali fazendo com que a alma deseje as coisas naturais, as coisas carnais. E aí quando você começa a ter um contato com Deus, você até experimenta algumas coisas e você se acostuma com aquilo. E se você soubesse o que Deus tem para fazer na sua vida, você não perderia tempo. As pessoas acham que elas estão aqui para trabalhar, para comer, para correr atrás das coisas na força do braço, para ir na igreja. Sentei lá na igreja, ouvi uma palavra, agora domingo que vem tem mais uma. Não, Deus não te chamou para você ser um simpatizante. Deus não é carente de atenções. As pessoas acham que Deus está ali e quer colocar todo mundo no modo robô. Não, não. Foi chamado para um tipo de vida que você conhece a Ele. A live está travando um pouco, né? Se tiver, deixa aí nos comentários para mim. Para que você possa conhecê-lo. Conheçamos ao Senhor e prosseguimos conhecendo a Ele. Esse passo do que eu continuo conhecendo a Ele é o passo de que eu não me acostumo com a vida. Como eu estava dizendo no início, pessoas se acostumaram, elas experimentaram algo, elas aprenderam a pastorear, elas aprenderam a cantar, elas aprenderam todas essas coisas, elas aprenderam e elas receberam, tudo bem, elas experimentaram algo de Deus, uma parte do que Deus queria te revelar. E elas não continuam prosseguindo onde elas deveriam chegar. Elas receberam uma parte em Deus, elas conheceram uma coisa de Cristo, mas elas não continuam prosseguindo no alvo, no entendimento de que Deus, o que você entendeu foi só a ponta do iceberg. As pessoas pegaram a ponta do iceberg e elas acham que tá bom. Eu já conheci todo o evangelho. E na verdade não chegou nem 1% na operação do seu ministério, porque desde o momento que você nasceu de novo, você tem 3 coisas que você precisa de fazer. Primeiro, conquistar a sua alma. Segundo, entender o seu ministério, entrar na operação do seu ministério. E terceiro, frutificar nele. Dons que vão fazer com que você chegue neste lugar. Paulo disse que procurai com zelo os melhores dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então a salvação, a vida com Deus não é só essa. Eu conheci Jesus, Ele morreu por mim, eu recebi um dom espiritual ali, eu agora participo da igreja ali. Não, Ele está te chamando para uma vida do qual você conhece a Ele, no qual você continua prosseguindo em conhecê-lo. E eu quero te despertar hoje para uma prática espiritual, a oração em línguas. A oração em línguas, ela vai fazer com que você chegue a níveis no qual Deus quer te levar. Alexandre, você vai vir com esse negócio de oração em língua de novo. Eu oro em línguas e... eu já experimentei já dons. Tem pessoas que são assim, quando elas estão aprendendo sobre a oração em línguas, o que elas fazem? Elas ouvem um testemunho, por exemplo, do David Robson, que ficou orando em línguas 3 meses direto. Ele ficava 8 horas orando em línguas, todos os dias durante 3 meses. E na primeira vez que ele teve um contato numa igreja, essa igreja nem cria em dons espirituais, essa igreja nem cria nessas coisas. Essa igreja não cria profecias, não cria em dom de línguas, não cria em revelação. Essa igreja não tinha essa crença nessas coisas. Porém, chamaram ele para ir nesse culto. E quando ele foi lá, ele teve um raio-x. Apareceu um raio-x na frente dele, de uma mulher que estava ali com um problema na perna. Aí ele falou que iria orar por essa mulher. Aí como essas pessoas, elas pensam que ele deve orar quando ele lembrar de mim na oração na casa dele, né? Ele falou, não, eu quero orar por você agora. Quando ele orou para essa mulher levantou, foi curada. Aí nós
vemos esses testemunhos e nós queremos ser ativados nos dons, na operação, né, de milagres, nos dons de milagres, no ministério de curas e milagres. A gente ouve isso e nós ficamos animados e a gente ora, começa a orar em línguas, 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 começa a orar em línguas e acontece alguma coisa e acabou. Aí eu orei uma vez, uma pessoa é curada. Aí tá bom, eu orei uma vez, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, tá bom, agora eu não preciso de mais nada. Tá bom, eu já experimentei isso, agora eu só vou ficar nessa dimensão. Essa dimensão era o início de uma vida nova, de uma vida poderosa, de uma vida grande. E você achou que somente isso era tá bom, era o começo. O começo você achou que era o fim. O Espírito Santo está querendo te levar para níveis maiores. Pessoas experimentaram a ponta do iceberg numa vida com Deus, numa vida profunda com Jesus, e acha que já conhece Ele por completo, já conhece Ele por inteiro, já experimentou todas as coisas, já não precisa de mais nada. Mas eu venho que te encorajar a orar em línguas, a meditar na palavra, a se entregar nas línguas do Espírito. Tem pessoas que falam, tá bom, mas por que eu vou orar se eu não entendo nada? Primeiro, eles ficam incomodados, né? Por que você fica orando muito em línguas se você não entende nada? Não edifica em nada, não vai me ajudar em nada, eu não entendo do que eu estou orando. Eles olham por esse ângulo, eu não entendo do que eu estou orando, para que eu vou orar? Por causa da alma. A alma, ela está tão dominante na vida dessa pessoa, que ela quer estar no controle. Ela quer estar no controle da oração. Para quê? Quando a gente entende o primeiro passo, o porquê da oração, nós entendemos a importância de orar em línguas. Por que nós oramos? Quero que você pense aí. Por que você ora? Você ora para dar conselhos para Deus? Porque essas pessoas almáticas, que elas querem entender o que elas estão orando, elas oram para dar conselhos para Deus. Você logo percebe de cara. Para que você ora? Para dar conselhos para Deus? Ou porque você entende que os Salmos disse que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens? Será que você ora porque você entende isso? Porque o céu pertence ao Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens? O que quer dizer esse salmo? Ele está dizendo que a autoridade da terra, a autoridade legal do homem, de todas as coisas na terra, elas pertencem aos homens. E ainda que Deus fez céu e terra, como diz em Salmo 24, Deus, ele espera que você se submeta a essa vontade. Então, para isso que serve a oração, para que eu venha me submeter à plena vontade de Deus. Jesus disse na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra. Então a oração, ela serve para se alinhar à vontade de Deus. Então aí eu te pergunto, qual oração, de qual idioma que você pode orar, que você terá toda a revelação do que Deus quer fazer através da sua vida? Será que é o inglês? Não vou orar em português, não, vou orar em inglês, porque se eu orar em inglês, eu vou conseguir me alinhar próximo da vontade de Deus. Não oro em inglês não, fiquei sabendo, se você orar em russo, sua oração ela chega mais alinhada do que Deus quer fazer. Lógico, existe a oração idiomática, do qual ela também é extremamente importante para que a minha alma seja tocada. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso homem completo, que é espírito, alma e corpo. Então, da mesma forma que o meu espírito precisa de ser edificado, a minha alma também precisa de ser ministrada e tocada. Porém, não existe nenhuma oração idiomática que seja tão perfeita ao ponto de que te alinhe à vontade de Deus, porque você não sabe nem orar. Na verdade, nós não sabemos nem orar. E pessoas que ficam se preocupando, para que você ora 4 horas em línguas? Está te edificando alguma coisa? Primeiro eu te pergunto, ore você. Eu estou orando 4 horas em línguas, eu estou orando 5 horas em línguas, eu estou orando 6 horas em línguas, eu estou orando 8 horas em línguas e não estou me incomodando. Por que você está se incomodando comigo? Ora você e depois você percebe os resultados. A primeira forma que a oração em línguas vai começar a atuar na sua vida é para transformar a sua alma. E por isso que existem pessoas que tiveram resultados com a oração em línguas e parou de orar, ou tem pessoas que nunca teve resultado e também parou de orar. Não, já orei em línguas aí, nada está acontecendo, porque ela se baseia no quê? No testemunho do David Robson.
Aí eu vou orar em línguas então 3 meses direto, 8 horas por dia, e eu já vou entrar no ministério de milagres, igual o Dave Robson. Agora os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, mas você tem que entender que Deus, ele trabalha de várias formas. E da mesma forma que Deus trabalha de várias formas, existem vários dons. E da mesma forma que existem vários dons, existem vários ministérios. E uma forma que Deus trabalha para com um, Ele não vai trabalhar com o outro. Então, se você se basear na vida de um, você vai se frustrar, você vai parar de orar, você vai parar de querer conhecer a Deus. Porque alguém vai orar em línguas e vai aprender a ser um bom marido. Eu estava vendo até um testemunho de um rapaz numa chamada, um profeta na verdade. Ele falou: pastor, eu vou te falar alguma coisa aqui. Depois que eu comecei a orar em línguas, não começou a vir uma avareza, começou a vir uma ignorância. Eu não era assim não, pastor, misericórdia. Aí o pastor falou: continua, é o processo, você está se limpando. Você está se limpando. Ele falou: eu nunca fui avarento desse jeito, eu estou numa avareza. Aí as pessoas, elas não querem orar em línguas. Pra que orar em línguas? Esse negócio é coisa de doido. Eu entro no quarto, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo na língua que eu quiser e Deus me responde. Sabe por quê? Elas se acham fortes demais. E a oração em línguas, ela não é para os santos. Eu nem oro muito em português, eu nem sei quando mais eu orei em português na minha vida. Eu só oro em línguas todos os dias. E eu não oro em línguas para bancar o espiritual. Sabe por que eu oro em línguas? Porque eu reconheço que eu não sei orar. Eu não presto nem para orar. Nem para orar eu presto. Por isso que eu não oro em português. Mas lógico, tem coisas que você vai gerando, e você percebe que você precisa de liberar. Então você ora em português para aquilo que você gerou no espírito se alinhe no natural, porque você declarou. Então você vai perceber que os dons espirituais, as práticas espirituais, elas andam em conforme meditação da palavra, confissão da palavra, adoração, louvor, jejum, oração em línguas. Você vai percebendo que as práticas, elas andam em conjunto para te levar numa dimensão maior. Então eu não lembro mais quando nem lembro mais quando eu orei em português. Tem muito tempo que eu não oro em português. E eu até esqueci do que eu estava falando, mas tem muito tempo que eu não oro em português e eu percebo que estou me edificando, estou crescendo, estou me fortalecendo, estou entrando no nível maior, porque eu estou me alinhando a essa vontade. Então pessoas que, agora eu lembrei, pessoas que estão orando em português e estão se achando a tal, é porque elas não entenderam que dentro delas existem coisas que precisam ser transformadas. Você vai ver, Jesus te salvou no âmbito do Espírito. Seu Espírito foi recriado em Cristo Jesus. Mas a sua alma, ela precisa ser conquistada, como eu falei. E a renovação a alma sua vai ser conquistada. A sua alma vai ser levada para o âmbito do Espírito quando você começar a tratar direto nela. Se você ficou anos pecando, anos mentindo, anos sendo avarento, anos se prostituindo, anos vivendo uma vida errada, aí você acha que vai ser assim? Que a sua vida vai transformar? Você ficou anos aí confessando negatividade. Eu sou pobre, a minha enfermidade, eu sou miserável, eu não sei o que, e foi declarando, e foi construindo o edifício do Satanás. Você falou tanta coisa ruim que o edifício do Satanás foi edificado. Agora você acha que da água para o vinho de uma maneira miraculosa, você acha que Deus é Deus, Deus não é bruxo. Não é magia. As pessoas acham que é Harry Potter. Do nada eles vão lançar um feitiço, vai lançar uma palavra e pirim pim pim, tudo vai acontecer. Não, a vida natural, ela é um reflexo do que é o espiritual. Se na vida natural nós temos que construir, nós temos que ser persistente. Eu quero ser um advogado, o que eu preciso fazer? Se eu quiser ser um advogado hoje, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aula de direito. E vai ser da água para o vinho? Não, eu tenho que entrar na faculdade. Eu tenho que entender sobre essas coisas. E as pessoas não, elas acham que na vida espiritual, do dia para a noite, de uma maneira miraculosa, porque ela orou ali pela primeira vez, ela já vai chegar em níveis em Deus. E ela esquece que é uma vida do qual eu conheço e prossigo conhecendo. Talvez você não está fazendo isso e você precisa se arrepender. O arrependimento não está ligado somente ao pecado. O arrependimento está ligado a Deus, eu recebi isso e agora eu estou aqui acostumado com isso e eu conheci. E eu não prossigo conhecendo.
E quando esse profeta falou, nossa, eu comecei a orar em línguas, já tem 3 meses, e eu comecei a perceber que a avareza começou a entrar, e eu nunca fui avarento. Na verdade ele foi, só que estava embutido. Estava tão preso, mas estava tão preso que a carne e o diabo e a sua alma, ela quer que você pense que você é muito santo, que você é muito perfeito. Ah não, não preciso de orar em línguas, eu sou perfeito. Olha minhas obras, eu oro. Olha aí, ó. Eu oro, eu jejum, eu semeio, eu faço isso. Não, eu tenho uma vida completamente perfeita. Até o momento em que você começa a destruir o império da alma, o império do diabo que foi construído, e quando você começar a se alinhar à vontade do Espírito, você vai falar igual Isaías, quando ele estava diante de Deus, ele, meu Deus, eu vou morrer. Por que, Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros. Quando você tem um contato com a glória de Deus, você fala tudo que você é de ruim. Mas quando você não tem contato com a glória de Deus, você fala tudo que você acha que é bom. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando você está longe da glória de Deus, que ela te transforma, que ela te molda, você se acha o melhor. Isaías falava, ai de lá, ai de fulano, ai da terra tal, ai disso, ai daquilo outro. E quando ele teve contato com a presença de Deus, ele falou, ai de mim que sou homem de lábios impuros, ai de mim, não ai do fulano, ai de mim. É esse o processo que eu continuo conhecendo a Deus, porque quando eu começar a conhecer e prosseguir, eu vou entender que no processo da caminhada é ai de mim, é eu que sou avarento. Eu era muito ignorante, eu não percebia que eu era ignorante, eu era tão assim, eu não percebia que eu era assim. Eu não vou começar a olhar que ai do fulano, é ai de mim. Ai de mim que sou homem de lábios impuros, meu Deus. Aí o que o Serafim fez? Ele pegou a brasa viva e colocou nos lábios de Isaías, porque Luiz Hermínio falou algo muito interessante. Deus só pode transformar aquilo que você reconhece que precisa ser mudado. Deus só vai transformar aquilo que você reconhece que precisa ser mudado. Se você acha que não preciso de orar em nada, não preciso de orar em línguas, não preciso me edificar, eu sou bom, então você vai continuar da sua mesma forma. Mas no dia que você cair em si e entender, meu Deus, eu tô aqui, eu tenho essa pouquinho dessa unção, derramou só isso aqui de unção, ele queria derramar isso aqui sobre você, aí você recebeu isso aqui, agora você sopra sobre alguém cai, e você sente, uau, que glória. Aí você ministra uma palavra e todo mundo, ai, glória a Deus, aleluia. Você ora pelo enfermo, o enfermo é curado, e a unção era só isso aqui. E Deus queria encher isso aqui. No dia que você entender que isso aqui não vale de nada, mas Ele quer encher você por completo, aí você vai cair em si e vai dizer, eu conheci uma parte do que é o Senhor, do que é o seu poder, do que Ele pode fazer, mas agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar prosseguindo em conhecê-lo. Eu vou continuar prosseguindo em conhecê-lo. Isso aqui é só o início, é só para dar um gás para você entender que uma vida no Evangelho ela é sobrenatural. É só para você entender que Deus é melhor do que essas coisas aí, essas baile, funk, não sei o que, essas coisinhas que o mundo gosta de fazer, isso aí é fichinha. Deus te mostra, Ele te apresenta o seu amor, Ele te apresenta a sua graça, Ele te apresenta a sua bondade, Ele apresenta a sua realeza, Ele apresenta o seu poder transformador, capacitador, salvador, para te mostrar que aquela vida antiga que você não tinha, que você tinha, não valia de nada, mas agora Ele está querendo te mostrar que existe algo a mais para você. Então, você pode até ter orado em línguas e nada está acontecendo. Acontecendo tá. O império almático que você construiu todos esses anos está caindo. Alguém aqui pode orar em línguas e começar a abrir uma empresa. Nunca entendeu nada de finanças. Não sabe controlar nem as finanças dela em si. Mas começa a orar em línguas para você ver. Só começa a orar em línguas. Revelações vai começar a saltar. Conhecimento vai começar a saltar. Capacitação vai começar a saltar, e alguém que não sabia controlar nem as próprias finanças vai começar a pensar em abrir uma empresa, porque você começou a se submeter ao plano de Deus. A alma jamais ela vai querer se submeter ao plano de Deus. A carne nunca vai se converter, o diabo nunca vai se arrepender, mas a alma precisa ser conquistada, passo a passo. Passo a passo, mas ainda assim a alma vai querer ter o controle ali, porque ela não quer sair do controle, ela não quer tirar, soltar, sair do trono. O espírito simboliza Davi, que mesmo que quando erra, ele solta a coroa, ele
tira aquele sentimento de rei, ele se arremessa diante de Deus. Não retira de mim o teu espírito, não me lança fora da tua presença. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu só não quero que você... Eu perco todas essas coisas, eu só não quero perder a sua presença. Eu só não quero perder a vida que eu tenho contigo, mas Saul não. A alma não. A alma perdeu a unção, a alma perdeu o poder, a alma perdeu o título, a alma perdeu a autoridade, a alma perdeu essas coisas, mas ela quer ainda se posicionar numa condição de que ela está no controle. E desde o momento que o homem caiu no jardim, o governo estava sobre o espírito, a alma era como se fosse a ajudadora, né? Aquela que pensa, sente e reflete a vontade do espírito, mas desde o momento que o homem espiritual caiu no Éden, agora a alma não quer sair do controle, ainda que ela sabe que ela saiu do controle. Mas todas as vezes você vai pensar, tô orando em línguas, não tá valendo de nada. Não, na verdade você precisa de orar em português, porque quando você começar a orar em português vai fazer algum sentido. Aí em português, você já viu aqueles crentes que oram para Deus matar o outro? Você já viu isso? Deus cobra o fulano, mata o fulano, desce com a sua justiça. Você percebe que está orando da carne. Como é que Deus pode responder uma coisa dessa? Deus cobra lá dele, mata ele lá, que ele está tocando no ungido do Senhor. Então a pessoa, quando ela ora na alma, quando a carne dela está dominando ela só vai orar coisas que Deus não vai fazer, aí é a perca de tempo. Aí Tiago diz, sabe o que Tiago fala? Vocês estão pedindo e vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo mal, vocês não sabem orar, como é que Deus vai responder isso? Porque se Deus for medir o seu juízo justo sobre com cada homem, todos nós estamos ferrados, estão destinados ao inferno. Mas com o rico amor com que nos amou, Paulo diz em Efésios capítulo 2, de verso 4, 5 ou 6, o versículo, que ele nos ressuscitou consigo mesmo em Cristo e nos fez assentar às regiões celestiais. Então como é que Deus pode responder a Deus? Eu quero uma empresa. Aí Deus está falando, meu filho, fica quieto na sua, vai orar em línguas que eu vou te enviar para as nações. Não, Deus, eu quero abrir uma igreja porque eu sou melhor do que esse povo aqui, ó. Eu sou melhor do que todos esses pastores da minha região. Eu vou abrir uma igreja e Deus está dizendo, fica quieto na sua, porque eu estou te preparando um propósito para você. É porque a pessoa experimenta um pouco, ela só experimenta um pouquinho e ela já acha que ela é pastor, missionário, e Deus está falando, calma, você só conheceu a gota, tem uma fonte a jorrar do seu interior, tem uma fonte que você tem que se adentrar nela, porque aí você vai entender claramente quais são os meus propósitos para você. Só que prosseguir conhecendo a Deus vai falar de persistência, vai falar de paciência, vai falar de constância, vai falar de um desejo de fato de conhecê-lo. Porque tem pessoas que são usadas por Deus nos dons, tem pessoas que têm o seu ministério. Por exemplo, qual que é mais fácil, dizer que o que eu estou fazendo aqui é mais certo, ou dizer que uma igreja grande, cheia de igrejas pelo Brasil, cheia de igrejas fora do Brasil, envolvidas completamente em obras, qual que está correto? No âmbito físico e natural, você vai falar, não, com certeza, aquela igreja lá, tá, olha, ela vai para as nações, tem uma igreja na África, tem uma igreja na Índia, olha o Paquistão lá. Só que às vezes essa pessoa só conheceu a gota, recebeu um pouco da unção, e no externo nós achamos que está certo, mas no interno ela se desligou, ela tirou o controle da mão de Deus. Então no último dia, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ali, mais ou menos, Jesus diz que muitos dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. E ele vai dizer, eu nem te conheço. Você fez porque você quis. Você fez por autopromoção. Você fez pelo desejo da glória. Você fez no desejo de que as pessoas fossem no @ do seu Instagram para seguir você e dizer, olha, ele é o profeta. Olha, ele faz. Então foi por causa de você, não foi sobre mim, foi sobre ti. Tem pessoas que receberam portadas nesse sentido, porque elas estão achando que elas estão fazendo, mas elas receberam uma parte e tirou o controle da mão de Deus. Lembra que eu falei? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então ela até se submeteu a um plano, mas depois ela se desligou. Essas pessoas, elas irão simplesmente ter uma frustração no juízo de Deus, porque elas fizeram pela sua autopromoção. E pessoas que não
A única forma de você estar na mão de Deus é quando você se alinha à vontade de Deus. Se você parar de se alinhar à vontade de Deus porque você está vendo que talvez você está começando a ter avareza, igual o rapaz lá, tô com avareza. Se você perceber que tudo de ruim em você está sendo exposto para o lado de fora e você não está conseguindo lidar com esse processo, nunca que você vai chegar completamente, nunca que a sua vida estará completamente na mão de Deus. Todos os filhos de Deus, todos que estão trabalhando para o reino, a sua vida tem que estar centrada na mão de Deus. Mas se você começar a perceber que algumas falhas estão aparecendo, algumas coisas precisam ser renunciadas, algumas coisas que você fazia precisam ser deixadas para trás e você tomar de novo o controle da mão de Deus, nunca que você vai conhecê-lo e continuar prosseguindo em conhecê-lo, porque a alma construiu um império. Mas aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, de verso 4, que o que ora em línguas a si mesmo se edifica. E a palavra é construir um edifício. Então, enquanto você está orando em línguas e o edifício da alma está caindo, você está orando em línguas e o edifício do Espírito está sendo construído. E nisso, você está conhecendo em partes quem é Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondoso. Deus me confiou um ministério, olha que legal. Tem pessoas que só ficam maravilhadas nesse sentido, e todos nós deveríamos ficar. Olha, Deus me conhece, em milhões de pessoas, Deus se lembrou de mim. Então, nisso você já começa a querer conhecê-lo mais. Aí você vai conhecendo mais um pouco e você entende que ele escreveu um livro todos os dias da sua história antes que você existisse. Olha que legal, você vai entendendo o segundo passo. E qual que é o terceiro passo? Continuar prosseguindo e conhecendo, para que eu seja conhecido nele, ser achado nele, conhecido nele e torná-lo conhecido. Olha que interessante. Tem pessoas querendo viver as suas próprias vidas para Deus, mas Deus pensa assim, fala, meu Deus, eu construí uma vida para você. Eu construí uma vida para você, tem algo para você fazer. Eu já projetei viagens, eu já projetei uma família, eu já projetei propósitos, eu já projetei sonhos, os meus projetos são mais altos e você está querendo fazer o seu. Eu te escolhi, eu escrevi o seu livro, simplesmente se submeta. A oração em línguas é para isso, não é um prêmio para os santos, é o socorro para os fracos. Porque você tem fraqueza, todos nós temos fraqueza, e graças a Deus, porque o Espírito Santo, além de me escolher, além de me capacitar, Ele ora por mim. Romanos 8:26 está escrito, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Tá, Alexandre, mas eu oro 4 horas em línguas, não sinto nada e estou orando. O que você falou? Você está orando 4 horas? E mesmo que você está orando 4 horas todos os dias, você não está sentindo nada, mas você está orando? Meu Deus do céu, quando essa bomba estourar, o diabo vai sair correndo de você, propósitos vão começar a ser manifestos, viagens serão estabelecidas, a sua vida será conquistada de uma vida miserável, de uma vida pobre, de uma vida que não reflete a glória de Deus. Meu Deus, você vai prosperar, você vai tocar pessoas, você vai alcançar pessoas para o reino de Deus, terá uma grande colheita para você, porque você está orando 4 horas todos os dias, você está orando em línguas 4 horas todos os dias, você não está sentindo nada, mas você está constante. Meu Deus do céu, quando essa bomba estourar, o diabo vai sair correndo de você. Porque se você consegue fazer isso todos os dias sem sentir nada, mas crendo, porque pessoas querem viver sentindo, pessoas querem viver entendendo. E uma vida com Deus é pela fé, uma vida por Deus é crendo nas coisas. E você está vendo que você não está sentindo nada, mas você continua orando. E quando Deus fizer essa bomba explodir dentro de você, nós fomos chamados para isso. Paulo disse, tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Olha que interessante. Porque quando você está orando em línguas, você está orando sobre Cristo. Quando você está orando em línguas, você está orando sobre a sua vida.
Quando você está orando em Cristo, você está orando sobre o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus. Ao mesmo momento em que você ora sobre Cristo, você está orando sobre a sua vida. E nesse processo você está conhecendo a Cristo e você continua prosseguindo em conhecê-lo, porque você continua orando. Ah, mas está tudo quebrando, Alexandre, mas eu continuo orando. Mas, Alexandre, depois que eu comecei a orar em línguas, a minha esposa começou a brigar comigo, mas eu continuo orando. Mas meus filhos, mas a empresa, mais a finança, mais a igreja, mais a carne, mais o diabo. E você continua orando, você continua orando, você continua orando, você continua crescendo, e você vai conquistando tudo que Deus destinou para você. Efésios capítulo 1, de verso 4 diz que Ele me elegeu nele antes que o mundo existisse, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, andando nele em amor. É essa vida que eu estou construindo, mas está acontecendo ali, fulano, a porta ali fechou, fulano ali não quer conversar mais, a igreja agora está me perseguindo, os religiosos não entendem o que eu estou fazendo. É porque Deus está abrindo uma porta no meio do mar, não tem cabimento de você passar ali, não tem cabimento de você passar pelo lado esquerdo, não tem como você retroceder, aqui só tem um mar na minha frente. Então essa é a porta exata para que se abra, desate e você entre para lugares profundos em Deus, porque você não apenas se acostumou com a unção. Existem pessoas que têm que se arrepender porque elas se acostumaram com a unção, elas se acostumaram com a presença, elas se acostumaram com o poder, elas queriam poder e recebeu o poder e se acostumou. Você precisa se arrepender dessas ações, você tem que voltar a entrar para o quarto e você tem que voltar a ouvi-lo, porque Ele todos os dias está fazendo coisas novas para você. E Efésios capítulo 3, olha que interessante. Efésios capítulo 3, 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além. Ele pode fazer tudo, muito mais abundante, aquilo que pedimos, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha que glorioso isso. Existe algo que Deus quer fazer muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então nós precisamos de ouvi-lo, nós precisamos de conhecê-lo, nós precisamos de entendê-lo, entender quem Ele é. Nesse momento tem pessoas que elas estão se fazendo de mortas, estando vivas. É a mesma coisa que Paulo diz lá em Efésios capítulo 14, de verso 4: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Existe uma luz em Cristo que quer abrir o destino para você. Você está num dia nublado, tudo escuro, sem entender nada, mas quando você olhar para a luz de Cristo, quando você se despertar dessa vida morna, dessa vida conformada com o que Deus já fez, mas Ele continua fazendo, criatura. Mas Deus já fez, tá bom, Ele já me usou, mas tem muito mais abundante. Ele te usou ali, mas Ele quer te levar pelas nações para você pregar. Então desperta, você que está dormindo, e a luz de Cristo te iluminará e te fará ressurgir, porque tem pessoas que estão mortas e tem crentes que estão se fingindo de morto. É a mesma coisa de alguém num cemitério da região da sua casa, aí você sentar lá e ficar lá como morto, sentar em cima do caixão lá e ficar fingindo de morto. Não, você não foi chamado para voltar para ter um tipo de vida do qual você cansou do que você estava construindo em Deus. Não, você precisa de continuar, prosseguir em conhecê-lo, orando em línguas, sendo transformado. Aquela vida miserável, aquela vida arrogante, aquela vida avarenta, aquela vida soberba, aquela vida orgulhosa, ela vai começar a ser desmoronada. O Espírito Santo vai quebrantar você, e você que não gostava de ofertar vai liberar tudo. O problema das pessoas não ofertarem, o problema das pessoas não serem generosas, o problema das pessoas serem muito soberbas, serem muito orgulhosas, é porque elas não entregam o controle para o Espírito Santo. Se você quiser continuar sendo um arrogante, então não ore em línguas. Se você quiser continuar sendo um soberbo, então não ore em línguas. Se você quiser continuar sendo um avarento, eu quero, então não ore em línguas, porque quando você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai quebrar essa vida sua almática na carne, produzindo o que a carne diz, para ter uma vida sobrenatural nele.
Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 1, de verso 30 diz assim, ó: mas vós sois deles em Cristo, o qual para nós, feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora, quando nós vamos ver lá em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 13 diz: e em que estão, não vamos para o 2 para você entender, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai, que é Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, olha, entenda isso. Para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade ou em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, o Pai, que é Cristo. Aí olha o que diz no 3: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o mistério de Deus é Cristo, e em Cristo está escondido todos os mistérios da sabedoria, todos os mistérios da ciência. Olha que interessante, existe algo em Cristo. Toda a minha vida, todo o mistério, toda a sabedoria está centrada em Cristo, escondida em Cristo, porque assim... Só um momento. Porque assim Deus decidiu em Cristo esconder todos os mistérios. Então, quanto mais eu permito que o Espírito Santo ore por mim, eu estou entendendo o plano de Deus. Eu estou entendendo a vontade de Deus. Eu estou orando sobre o mistério sobre a minha vida e sobre o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é o conhecimento de Deus. E quando eu estou orando em línguas, ainda que eu não estou entendendo nada, ainda que eu não estou sentindo nada, porque a minha mente natural ela não vai entender nada, a minha mente natural não vai conseguir compreender nada, mas na mente de Cristo, todas essas coisas estão vindo à tona. Aí você vai olhar, alguém que ora muito em línguas, essa pessoa jorra em revelação. Aí você olha na Bíblia, meu Deus, qual Bíblia que essa pessoa está lendo? Porque eu já li isso aqui várias vezes, eu não vi nada. É porque ele pegou das nuvens mesmo, no literal, ele pegou das nuvens, revelações do alto. Você vai ver, pessoas que têm uma vida constante de oração em línguas, eles soltam em revelação, eles soltam em conhecimento, eles soltam em sabedoria. A vida dele que estava escondida em Deus, ela começa a vir à tona, porque existe uma Alexandre que em Cristo ele existe, que em Cristo ele é real, que em Cristo ele foi projetado para ser, para fazer e conquistar. Mas enquanto eu continuar orando as minhas vontades pequenas, a minha vida pequena, não tá bom só isso aqui, tá bom só isso aqui, tá bom só isso aqui que eu experimentei, mas glória a Deus, você nunca vai entender a parte superior, a parte mais alta, a parte que ele quer revelar a você, planos que ele quer revelar a você, conhecimento que ele quer revelar a você, sabedoria que ele quer revelar a você. Deixe os seus planos, deixe a sua sabedoria, deixe o seu conhecimento e decida viver para ele. Decida conhecer o que por ele foi dado gratuitamente. Isso lembra o que? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todas as pessoas falam isso que eu vou ler aqui agora. Todas as pessoas falam isso. Ela é crente, seja lá o que ela for, ela vai citar esse verso aqui, mas eles vão citar esse verso de uma maneira incompleta. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o que o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Todo mundo fala isso. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá, mas existe o verso 10, existe o verso 11 e existe o verso 12. Nós vamos ver aqui onde que ele revelou. Existem coisas que Deus já fez que ele me revelou. E se ele não te revelou, é porque você não parou para ouvir a ele. É para isso que serve oração em línguas. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas ele já me revelou.
E pelo fato de que ele me revelou, eu consigo entrar nessas coisas reveladas que olhos não viram, que ouvidos não ouviu e que não subiu ao coração do homem. Ele não vai fazer, ele não está fazendo, ele já fez e ele me revelou. Aí diz no 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que sonda até as profundezas de Deus. Porque quais os homens conhecem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que foi nos dado gratuitamente. Então as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, Deus me revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus. E ninguém conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem que está nele. E nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. São essas coisas do verso 9, que ninguém pode ver, que ninguém pode conhecer, que ninguém pode entender, somente o Espírito Santo pode, mas ele me ajuda a compreender isso quando eu dou o controle da minha língua para ele. Eu pego a minha língua e eu paro de murmurar, eu paro de falar outro, eu paro de profetizar desgraça, eu paro de profetizar problema, eu paro de profetizar coisa ruim, e eu começo a orar em línguas, e a porta ali fechou, mas abriu 10 ali para mim. O salário meu era pequeno e eles me demitiram, mas agora abriu uma porta do qual eu trabalho menos e ganho mais. Porque eu parei de falar. O problema das pessoas é que elas falam demais. Ela fala demais. Ela fala demais. Ela quer estar no controle. Ela quer ter no controle. Ela quer fazer. Ela quer fazer. Mas existe uma vida do qual Deus projetou para mim. Então deixa Deus ser Deus. E deixa você ser homem. E se submeta ao que Ele tem para fazer. Porque Paulo diz em Colossenses 3, olha que interessante. No tocante em que eu vou conhecendo a Deus, eu vou entrando, porque salvação, desde o momento que eu criei em Jesus, eu fui salvo. Processo de libertação também não existe. Desde o momento que eu recebi a Cristo, eu já estou liberto. Colossenses 1,13 diz que Ele me resgatou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amado. Então não existe processo de salvação e não existe processo de libertação, mas existe o processo de santificação. E eu vou ser santificado até que Ele venha. Para que existe a glorificação dos corpos? Para que a carne ela não tenha mais domínio, porque hoje a carne ela quer sujeitar o espírito, mas quando o meu corpo for glorificado, o espírito vai sujeitar a carne. Porque como a carne não pode se converter, ela tem que ser transformada. 1 Coríntios 15:51 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, neste momento, o meu corpo será transformado e quem eu sou de fato vai ser manifesto naquele dia. Mas enquanto eu estou conhecendo a Ele, dia após dia, eu estou experimentando qual é o Alexandre criado em Cristo Jesus. Porque Paulo diz em Colossenses 3, ele diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, portanto, vocês já estão ressuscitados em Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós se manifestareis com Ele em glória. Então Paulo está dizendo, olha, vocês já morreram com Cristo e a vida sua está escondida em Cristo, em Deus. E quando Ele vier, a sua vida vai ser manifesta completamente. Talvez você se olhe como pecador. Não, Alexandre, eu não sou filho de Deus, eu sou um pecador. Eu sou falho, eu faço isso, eu faço aquilo. Entrega a sua vida para Ele, entrega a sua língua para Ele, entrega a sua oração para Ele, Ele vai fazer tudo para você. E mesmo que você veja as suas debilitações e as suas fragilidades, vai chegar um dia que você vai conhecer quem você é na pessoa dele. Porque também em 1 Coríntios, capítulo 13, olha o que Paulo diz. Ele vai fazer a outra analogia dessa mesma coisa que ele já disse. 1 Coríntios 13:9 diz: porque vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço a Deus em parte. Ele está dizendo basicamente isso. Agora eu conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, Cristo conhece um Alexandro do qual não tem fragilidades, um Alexandro no qual é perfeito. E quando eu conhecê-lo perfeitamente, prosseguir no conhecimento de quem ele é todos os dias em constância e vê-lo face a face e conhecê-lo, as coisas dele, as obras dele, os projetos dele, vai chegar um dia que no processo da santificação, de todos os dias me santificar, de todos os dias entregar a minha oração para ele, a minha vida para ele, naquele dia da ressurreição dos mortos e na glorificação dos corpos, eu vou entender que todas essas fragilidades que eu tenho, todos esses problemas que eu tenho, vai sair de mim da mesma forma que quando você morre, por exemplo, se você morrer, você vai perceber que pecado, inveja, coisas que a carne quer, era uma carcaça, era a mesma coisa de uma roupa sair de você, porque você não é essa carne. Mas no dia que você for glorificado, você vai perceber que era somente rascunhos, sujeiras no meu corpo do que tange a vida adâmica. E você vai entender que existe um Alexandre do qual Cristo conhece ele, que não é pecador, que não é miserável, mas que é santo, que foi elegido nele antes que o mundo existisse para que fosse santo, irrepreensível e andasse nele em amor. Então, quando eu conhecer quem de fato é Jesus, eu vou entender quem de fato eu sou. Quando eu tiver uma experiência do qual eu conheço e prossigo conhecendo a ele, eu vou entender que existe um Alexandre criado em Cristo Jesus, que não tem pecados, que não tem fraquezas e ainda sabe orar. Porque eu quero te falar, quando nós encontrarmos Jesus, não vai precisar de profecia, não vai precisar de língua, porque a oração em línguas é um processo que eu estou me construindo nele. Eu estou construindo o edifício do Espírito. Eu estou entrando em níveis do qual já fui chamado para ser. Você não vai se tornar, quando você orar em línguas, você vai ser o que você já era. Olha que interessante. Quando eu oro em línguas, eu não estou orando para me tornar, para ser algo que eu não sou. Não, eu estou orando em línguas para me tornar o que eu já sou. Mas eu só preciso ter o conhecimento disso. Eu só preciso de entender que eu não sou pecador, que eu não deveria andar em miséria, que eu não deveria andar enfermo, que eu não deveria andar em pecado, eu não deveria andar em avareza, eu não deveria andar em orgulho, eu não deveria andar em nada dessas coisas. Eu sou o que o meu Pai diz que sou. Elegido nele, antes que o mundo existisse, para que sejam santos, irrepreensíveis e andassem nele em amor. É isso que você precisa se tornar em Cristo Jesus. Amém? Você que ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sino das notificações, que você compartilhe essa palavra e que você possa semear neste ministério. Que você semeie neste ministério.